Nós estamos aqui com Milton Flávio Nunes, que é agrônomo. Estamos falando aqui da agricultura e pecuária, do agronegócio, nos tempos do Velho Testamento. E vamos falar daqui a pouco também, serão 2 programas. Vamos tentar falar de tudo e chegar até nos nossos dias atuais. Mas, ô Milton, então na época dos juízes e posteriormente na época de Davi, a tecnologia ela cresce muito lentamente, né? Muito. Na produção agrícola e... Exatamente. E daí, a cada dia, os governantes, com receio, com temor de que faltasse alimento para o seu povo. Então, sempre teve esse temor, então? Sempre teve Isso esse não é temor. uma coisa moderna, não, Não. né? Muito antes de Malthus, né? Um pastor anglicano, que foi século XVIII, muito antes disso já havia essa preocupação. Então, o que eles faziam? Os governantes, na época do faraó, dos reis, tal, do Egito, né, antigo, eles adquiriam cada vez mais terras, avançavam nas fronteiras para que tivessem terras férteis ou terras, eles diziam terras ainda sem agricultar. Pelo fato de nós não termos naquela época nem o fertilizante e nem o corretivo, eles procuravam terras novas. Então plantava-se 2, 3 anos em uma determinada terra e depois mudava-se para outra região, né? Eram verdadeiros nômades da agricultura. Então, mas mesmo quando eles ainda estavam nos plantios, eles sempre procuravam terras novas para plantar. Então vinha... Porque eles não tinham aquela renovação de cultura? Não tinha. Eles não plantavam por diversos anos numa mesma área. Por quê? Porque a terra, quando você vai plantando e você não coloca nada, ela vai esgotando a fertilidade e a produtividade vai diminuindo, né? Então é natural isso, a não ser as margens daqueles rios que nós já citamos. Porque ali não, ali era o lugar de produzir. Por quê? Porque tinham as cheias e ao baixar a água era sempre naqueles mesmos lugares. Então vinha o limo e com ele a fertilidade do solo. Mas fora esses lugares, as terras eram agricultáveis, eram mudando de lugar, sempre procurando uma terra virgem. E todos os povos tinham que pagar impostos ao Império Romano, não apenas na prata, no ouro, mas também com grãos, para que eles tivessem o mínimo de estoque, e um estoque irrisório, né? Nós estamos falando de uma época que não se tinha tecnologia, mas eles estocavam o mínimo para que pelo menos a aristocracia e os reis, a classe média alta tivesse a condição de então se alimentar. Era muita dependência da terra. Olha para você ver que interessante, Milton, em Marcos 4:26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Sim. Olha que coisa interessante. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Você que é o Ele estava se referindo diretamente aí ao trigo, né, que é uma espiga, e ao milho, né? E ao milho. O trigo também é uma espiga? É uma espiga. Ah, é? É. E ao milho, né? E ao milho. Mas aqui é interessante como Jesus usa o que acontece na terra representando o reino de Deus. Quer dizer, para nos ensinar. O reino de Deus é assim, a gente trabalha nele, mas quem dá o crescimento é Deus. Exatamente. Não tem como eu plantar arroz e colher soja. Tem como eu plantar arroz e nascer um joio. Exatamente. Uma praga. Se eu não tiver cuidado. Quer dizer, a igreja também pode ter as suas pragas dentro dela. Exatamente. Né? O joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. Isso. Você tem alguma coisa sobre joio e trigo? Eu vi um estudo sobre isso. Alguém falando que parece que o joio, o trigo tem uma diferenciação do joio
em algumas coisas? Você tem Não, o que nós podemos dizer que nós precisamos, assim como no reino de Deus e na agricultura, ter um cuidado, ter um zelo, ter uma obediência muito séria, muito séria. Não tem como na agricultura, tanto daquela época que nós estamos falando aí, como agora, nós tratarmos a agricultura de qualquer maneira. Nós precisamos tratar com seriedade, tratar com profissionalismo. Você vai colher aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos. Então, quando fala a respeito do joio... Você colhe o que você semeou, quer dizer, virou um provérbio. Exatamente. Eu não, é uma lei. Eu não quero o joio, mas se eu não tiver cuidado, ele virá junto com o trigo. Eu preciso semear amor. Amor. Para colher amor. Exatamente. Preciso semear paz para colher paz. Exatamente. Né? Então, na agricultura, dessa forma. Não tem jeito. Ô Milton, e por que as coisas gostosas e boas que nos sustentam, nós temos que plantar, temos que ter zelo? E por que a praga não? A praga nasce sem a gente querer. A agricultura, ao longo do tempo, ela veio sendo desafiada muito fortemente. Porque quando nós aumentamos e forçamos a genética de uma determinada cultura ou de um determinado animal, nós vamos levando a cada dia mais produtividade, mas também nós vamos levando ao deterioramento das suas resistências. Isso é fato. Nós tínhamos na década de 70 uma produtividade de milho de 1.600 kg por hectare. Hoje nós falamos em 5.000 e tantos quilos por hectare. 3 vezes mais em 40 anos. Né? Isso acontece com tecnologia, mas a cada dia aquele material ele vai tornando-se mais exigente, mais vulnerável. Né? Mas nós não temos como sair. Pois é, mas assim, a praga ela nasce, né? Ela vem, a doença vem. Né? Mas eu estou falando assim, por exemplo, o joio. Sim. Não tem uma plantação de joio, o joio nasce, né? Junto com as sementes que nós temos, muitas vezes, vêm sementes de praga, que os próprios beneficiadoras não conseguem retirar. E talvez é praga para algumas coisas, né? Mas geralmente em várias dessas pragas, entre aspas, se acham medicações boas, né? Sim, nós temos materiais que são cultivados em laboratório para utilização na indústria da farmácia, né? E que na lavoura ele já não é bem-vindo, né? Ele já é considerado como praga, mas ali no laboratório ele é considerado uma cultura necessária para a indústria da farmácia, né? Farmaco. Não, quando eu era pequeno, mamona era praga, tudo quanto é lote fazia. Pois hoje é um dos principais produtos para a produção do biocombustível, né? A mamona. A mamona, né? Produz um óleo extremamente fino, é utilizado nas aeronaves, né? Nas turbinas das aeronaves mais modernas do mundo, utiliza-se o óleo de mamona. Até aqueles carrapichos que fica grudando assim na perna da gente, aquilo tem alguma utilidade, será? Aquilo tem utilidade na indústria química, na farmácia. O juá de capote, que é muito utilizado, que é visto como uma praga na lavoura da soja, né? O juá, que ele forma um capote, assim, um guarda-chuva, e ele é visto como uma praga, já em outras... Na farmácia, na indústria química, ele é de grande valia. Então, nós temos que ter um olho assim, muito apurado para saber que todas as culturas existentes, elas realmente foram
colocadas na terra por Deus. Tá me dando sinal ali que Nós acabou, temos que já. saber utilizá-la. Ô Milton, faz uma oração aí para nós. Jesus falou que ele é o pão da vida, né? Olha que Amém. coisa impressionante. Está dentro da sua área, né? Isso. O pão da vida. O pão deve ser o alimento mais antigo da face da terra, né? Creio que sim. Eu acho que todos os povos utilizaram Creio que sim, pastor. o pão, né? E é utilizado hoje né, em todos os povos da terra. Né? Então, ora para nós, que o pão da vida possa entrar no lar, na casa dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui, Senhor, falando de algo que o Senhor trouxe à terra, que é a agricultura e a pecuária. Pai, muito obrigado. O Senhor ter inspirado tantos profetas, o Senhor ter inspirado tantos cientistas que trouxeram desde o trigo, o arroz, o milho, que são alimentos tão antigos, que trouxeram até hoje, com o mesmo vigor, sabendo que as áreas produzidas antes eram infinitamente pequenas relacionadas ao que nós temos hoje, mas que também nós tivemos um crescimento populacional imensurável quase, e que mesmo assim nós conseguimos trazer alimento através da sua inspiração para todo mundo. E nós podemos agradecer ao Senhor por tudo isso. Amém. Amém. Ciência e Fé termina aqui. A gente vai gravar o segundo programa com o Milton e ele vai estar falando mais sobre os dias atuais da agricultura. Milton, Deus te abençoe, paz. Muito obrigado, pastor. Semana que vem nós estamos juntos de novo. Amém. Então Deus te abençoe. Amém. Obrigado, gente. Ciência e Fé termina aqui.